Muito bonita essa letra, né? Que o Senhor cresça, que Ele apareça e que a gente possa diminuir. E por vezes a gente faz exatamente o contrário, né? A gente parece que às vezes quer aparecer mais, para que Deus possa aparecer. E não é assim. A matemática do reino de Deus, ela é diferente. Ela não é igual a que o ser humano entende. E quando mais a gente entrega, mais o Senhor aparece. Quanto mais a gente diminui, mais o Senhor, ele se manifesta. Quanto mais nós somos humildes, mais graça de Deus, milagres de Deus acontecem na nossa vida para alcançar os propósitos dele através das nossas vidas. Amém? Que a gente possa dar liberdade ao Espírito de Deus para agir em nós. E quando nós damos liberdade ao Espírito de Deus para agir em nós, aí sim, o Espírito de Deus também começa a agir através de nós. Porque nós somos transbordados pela sua maravilhosa graça. A Bíblia diz também que onde abundou o pecado, ou seja, onde houve uma vida, que viveu uma vida cheia de pecado, ali também superabundou a graça de Deus. Ou seja, não importa quantas coisas ruins você tenha feito, não importa quantas coisas erradas você tenha feito ou esteja fazendo, Deus, a sua graça, ela é sempre maior do que qualquer coisa errada. O amor dele sempre é maior do que qualquer outra coisa que o Senhor não aprove. Porque ele amou a todos, infinitamente, dando seu único filho, para que aquele que nele crê, não venha a perecer, mas tenha em Cristo uma vida e uma vida eterna. A nossa vida, a sua vida, a minha vida nesse tempo, nessa terra, é passageira. Ela é curta. E tem tanta coisa que a gente dá valor que não vale a pena. Tem tanta coisa que a gente dá valor, tem tanta coisa que a gente às vezes briga nessa terra, briga nessa vida, que vai passar e não vale a pena. Ela é passageira e tudo vai passar. Talvez a sua beleza é muito importante para você, mas vai passar. Vai passar. Talvez o dinheiro, ele é muito importante, mas quando morrer, não tem o que fazer, não leva junto, né? Talvez o orgulho seja a coisa que te sustenta, e você dá muito valor, e não dá o braço a torcer, mas isso de nada adianta lá no céu. Na verdade, nem vai daqui a pouco. Então tem tanta coisa que a gente luta nessa terra, luta por algumas coisas que nós acreditamos que Deus para ele não é nada. Não tem valor algum no reino dos céus. O Senhor, ele tanto diz que quando ele nos chamar, todas as nossas obras vão ser provadas. E a Bíblia diz que há obras que são madeira, obras que são palha, feno, obras que são de ouro, pedras preciosas. O ouro, quando a gente passa no fogo, ele vai queimar? Não. Mas a madeira, se passar pelo fogo, ela queima. Então, quando o Senhor diz isso, Ele está dizendo que todas as nossas obras, elas vão passar pelo crivo do Senhor, pelo fogo do Senhor, pela aprovação do Senhor. E se essas obras forem obras que não têm valor eterno, elas não vão entrar no reino dos céus. Elas não vão ter valor para o Senhor. Eu quero compartilhar hoje, dando continuidade sobre a questão da liberdade. E olhando para esse quadro que a gente tem falado, que eu expus até aqui, muitas vezes por questões dessa terra, a gente não tem conseguido viver livre.
não tem conseguido viver com uma liberdade verdadeira. Por quê? Porque nós estamos, às vezes, nos apegando, dando o devido valor para coisas que para Deus não tem valor algum. Eu quero compartilhar com vocês uma história muito bonita, que é a história da mãe de Samuel, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 1, a partir do verso 1. A gente vai ler um pouquinho o texto aqui, vocês vão conhecer, para quem não conhece ainda, a história de Ana, e aqui a gente tem algo muito importante para nós aprendermos aqui. Então vamos lá. Houve um homem de Ramataim Zofim, ou nome bonito, né? Da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Como é que era o nome dele? Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita, meu pai. Deu toda a linhagem, né? E Eucana, ele tinha quantas mulheres? 2 mulheres. Não sei se eu digo que é bênção, né? Que desafio, né? E Eucana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Olha aí o nome para as crianças. Ó. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli. Eli, ele era o profeta naquele tempo. E se chamavam os filhos Hofni, sei lá, e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções do sacrifício para Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. E aí o que aconteceu? E a Ana, que não tinha filhos, porém dava uma porção dupla, dobrada, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua, o que está escrito ali, gente? Rival. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, ou seja, ela era estéril, não podia ter filho. E assim o fazia ele de ano em ano. Passava 1 ano, passava 2, passava 3, todos os anos ele fazia a mesma coisa. Ele subia até Siló, e lá ele oferecia os sacrifícios a Deus. E naquele tempo, quando isso acontecia, o sacrifício era um animal, geralmente era uma ovelha, às vezes poderia ser até um boi, enfim, e uma parte do sacrifício ficava para o sacerdote. E outra parte, então, ele separava e dava para Penina e os filhos. E para Ana ele dava uma parte dobrada, porque a amava. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você chora? E por que não come? E por que estás coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão,
ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Olha o que Eli pensou. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli teve por embriagada. Olha, essa mulher está bêbada. Essa mulher bebeu. E disse para ela, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher, o que, gente? Atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Até o 16 está bom. Amém. Então a gente vê a história de Ana. Ana, a história conta que ela tinha com Eucana, Penina era casada com Eucana. Naquele tempo, na cultura e na tradição, era comum o homem então ter mais de uma mulher, se assim ele pudesse sustentar. Porém, aconteceu que dessas duas mulheres, uma poderia ter filho, e teve vários filhos e filhas. Só que uma delas, Ana, não pôde ter filho. E o marido, mesmo a amando muito, dava até porção dobrada do sacrifício para ela. Chegou um tempo que ela, com o coração triste, ela chorando, ela amargurada, ele disse para ela, olha, mas eu não sou um marido bom para ti. Eu não sou um marido tão bom que, tipo, tu tivesse 10 filhos, de tão bom que eu sou para ti, eu te amo. Mas para ela, não era o suficiente. E ela então, numa dessas idas ao templo, ela chora muito e ela resolve então fazer um voto com Deus. Ela resolve então ter um compromisso sério com Deus. Ela resolve, então, entregar a Deus aquilo que ela mais desejava. E ela disse, olha, se tu me der um filho, eu vou dar esse filho para ti. E esse filho não vai cortar nunca o cabelo. E ele vai servir na casa do Senhor. Então, a coisa que ela mais queria na vida era ter um filho. Porém, a promessa dela seria que se ela tivesse o filho, ela daria esse filho para Deus. Mas eu não quero enfatizar e entrar na história do filho em si, que foi o grande profeta Samuel, que foi o filho de Ana, e que Deus assim o deu para ela. Mas eu quero falar do que aconteceu com Ana. Eu quero falar desse processo da Ana, dessa angústia da Ana, dessa desavença de Ana com Penina. Cada dia mais a gente vê, e a própria medicina tem falado muito sobre que Ana fala, deixa eu ver qual é o texto aqui, qual é o versículo. Verso 10 ali, por favor. Ele diz assim, levantou-se Ana com amargura de alma. Esse é um dos pontos que aqui é enfatizado, como Ana se sentia. Uma mulher amargurada, com alma amargurada. Depois no verso 11, pode colocar ali também, ele diz ali, se benignamente atentares para a aflição da tua serva.
A amargura dela trazia aflição para a vida dela. E depois no verso 15 diz também: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. E depois, no verso 16, diz: porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Ana se depara com um sentimento, uma situação na vida dela, que talvez que quando ela se casou, eu não imaginava que ela ia passar. Ela não sabia que ela é estéril, até ela se casar. Até que ela tivesse, então, um marido. E o marido, então, teve outra esposa. E quando a outra esposa, teve vários filhos e ela não conseguia ter filho, ela começou a se sentir uma mulher ansiosa, amargurada, aflita na sua vida. E, infelizmente, isso é o que está acontecendo com muita gente. Pessoas aflitas, amarguradas, pessoas ansiosas, pessoas com problemas vários nessa área. E eu fiquei meditando a respeito disso, e eu fiquei pensando, tá, mas o que é essa ansiedade? Por que isso tem acontecido? E aí eu fui meditar um pouco e buscar de Deus o que é que estava acontecendo. Se a gente parar para pensar, uma pessoa com ansiedade, o que acontece com ela? Quais são as consequências? E a gente vê Ana dizendo assim: eu estou em aflição. Aflição. O que mais? A pessoa se sente em estado de agonia. A pessoa também ela fica impaciente. A pessoa ela também sente falta de paz. A pessoa ela não tem paz. A pessoa ela sempre está num estado de tensão. Ou seja, ela não consegue viver numa situação onde ela se sinta confortável. Ela não consegue ter paz, porque o tempo todo, aquilo que lá para ela vai incomodando, vem aonde? Como preocupação. E a preocupação intensa é a causa da ansiedade. O medo e a preocupação é a causa da ansiedade. Não sei se você sabe disso, mas os estudos apontam para isso. Só que agora vamos pensar um pouquinho. Por que é que a pessoa ela fica preocupada intensamente? Por que a pessoa ela fica tão preocupada ao ponto de ela ficar ansiosa, aflita e em estado de agonia, amargurada? E aí eu comecei a olhar a situação de Ana. Por que Ana se sentia assim, gente? A gente viu que ela tinha o quê? Uma rival. Isso preocupava ela. A gente vê que ela era o tempo todo o quê? Provocada. Também a Bíblia fala que ela ficava com isso irritada. Porque a pessoa, quando ela é provocada, quando a pessoa ela é incitada, né, naquilo que ela não pode, a outra pode, dá uma raivinha, não dá? Ela não podia ter filhos. E a coisa mais importante que uma mulher poderia dar naquele tempo ao seu marido era filhos. E é muito interessante que a Bíblia fala aqui que Eucana amava Ana, mesmo ela não dando filhos para ele. Porque na sua grande maioria, o homem nem dava mais bola para a mulher. Porque não dava para ele o que era uma coisa mais importante, um primogênito, uma nova geração, a continuidade da sua família. Mas Eucana amava. Só que ela ficava aflita, agoniada, porque a outra ficava o tempo todo esfregando na cara dela
olha, eu tenho filhos. Ó, tu não pode dar, eu tenho filhos. Provocava, irritava, e ela ficava cada vez se sentindo pior. Ela permitiu que o excesso de sentimentos interferisse na sua vida. Por causa de todo aquele contexto, por causa de toda aquela realidade, por causa de tudo aquilo que ela entendia para a cultura da época, que a mulher, ela deveria dar filhos, cuidar dos filhos, cuidar da casa, edificar a casa para o marido, dar uma nova geração para a família, para que o nome dela fosse também reconhecido, que era a maneira que a mulher tinha de ser lembrada, que era pelos filhos. Ela não podia. E ela se sentia cada vez pior com a situação. E mesmo o marido tentando fazer tudo para agradar, ela não se sentia bem. Olha o que diz em Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Quanto mais nós ficamos ansiosos, quanto mais nós perturbamos a nossa alma, quanto mais nós nos enchemos de preocupações com coisas deste mundo, cada vez mais a gente vai perdendo o foco daquilo que nós devemos fazer. E é esse um dos motivos pelo qual hoje o povo de Deus tem se perdido no caminho. O povo de Deus não tem dado valor para aquilo que Deus tem feito no meio da igreja. Porque tem se preocupado demais, e eu ainda preguei no domingo sobre a palavra de Ageu, que Deus fala, esse povo não está sendo abençoado, e o que ainda faz, perde tudo o que faz. Por quê? Porque está cuidando somente dos seus próprios interesses. A verdadeira causa, meus amados, sabe qual é? São os conflitos que não são resolvidos. A verdadeira causa dos problemas, da ansiedade, da aflição, da amargura, de chegar nesse estado, é que os conflitos da vida, e eu quero falar de 3 tipos de conflitos que a gente consegue tirar aqui nessa palavra, onde Ana mostra uma realidade que muitas vezes a gente também está passando nos dias de hoje. E o primeiro tipo de conflito que Ana passa, e que muitas vezes também nós passamos, é o conflito de propriedade. A Ana e a Penina, que são as mulheres, elas disputavam o mesmo homem. Não, ele é meu. Olha, eu dou filho, tu não dá. Eu tenho mais atenção dele. Eu isso, eu aquilo. É o conflito de propriedade, que muitas vezes a gente quer se tornar dono. Por que muitas vezes há conflito no relacionamento de casal? Porque o homem quer ser o dono da mulher, ou a mulher quer ser o dono do homem. Agora eu pergunto, o que a palavra de Deus diz a esse respeito? Que deixará o homem, a sua casa, a sua mãe, homem e mulher, vão deixar pai e mãe, e eles vão se tornar, o que, gente? Uma só carne. Sabe o que é ser uma só carne? É assim, ó. Ah, eu preciso subir numa escada. Sobe só uma perna? A outra não? Precisa das 2. Eu preciso caminhar. Só essa vai. A outra... Hã? Uma só carne. Se essa mão vai fazer uma coisa e ela não consegue, o que a outra mão faz? Ajuda. Um ajuda o outro. Um caminha do lado do outro. Quando um quer ir para um lado e o outro quer ir para o outro, vai dar certo? Não. Quando um quer mandar no outro, não vai dar certo, porque eles são uma só carne. Ninguém é dono de ninguém.
E esse conflito dentro da família, esse conflito de querer ser dono das coisas, esse conflito de querer mandar nas pessoas, é um dos piores conflitos que tem na humanidade hoje. Por querer ser dono de todas as coisas. Não, mas isso aqui é meu. Não, isso aqui é o meu negócio. Não, esse funcionário faz o que eu quero. Aí o chefe, o gerente, não, se tu não fizer não sei o quê, ninguém é dono de ninguém. E hoje, infelizmente, o que a gente mais percebe é isso. As pessoas, porque às vezes têm uma certa autoridade, elas querem ser donas umas das outras. Mas Deus não fez isso assim. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Salmos 24:1. Ao Senhor, o quê? Pertence a terra e tudo que nela se contém. O mundo e os que nele habitam. Tudo pertence então a Deus. Tudo o que você julga seu, nada é seu. Tudo pertence a Deus. Uma vez, eu trabalhava em Novo Hamburgo, faz muitos anos isso. E na empresa que eu trabalhava, eu cheguei, era início da tarde, começava o trabalho 1h30, cheguei para trabalhar, e bem na hora que eu encostei o carro para trabalhar, naquela mesma hora, encostou um carro do lado, e os caras me assaltaram e levaram meu carro. Mas isso não foi nada, porque me levaram junto. Me assaltaram e me levaram junto ainda, né? Me sequestraram junto ainda. E ali eu já comecei, Senhor, misericórdia, aleluia, em nome de Jesus me perdoa, né? Porque quando vê eu já não volto, né? Vai saber, né? Enfim, uma certa altura, depois de um tempo, eles me largaram no meio do caminho, né? Mas me levaram tudo, levaram o carro, levaram até aliança, né? Levaram aliança, levaram relógio, levaram tudo que eu tinha. E, rapaz, eu fiquei muito indignado. Naquela época, eu e a minha esposa, a gente servia na igreja de Portão, aqui, junto com o pastor Cássio. E eu trabalhava em Novo Hamburgo, e a única coisa que o carro servia era para mim ir trabalhar e nós ir para Portão. E a gente dava carona para as pessoas, né? Tinha muitos irmãos de Novo Hamburgo que iam de carona conosco para a igreja. E eu fiquei indignado. E na mesma hora eu disse assim, Deus, tu vai deixar roubar o teu carro? Porque esse carro não é meu. Eu só uso para trabalhar, para me sustentar, e ainda vou para a igreja e dou carona para os irmãos. É para servir para ti. Tu vai permitir? Bem assim. 2 ou 3 dias depois eu estava com o carro de volta. Porque quando a gente entende que as coisas que supostamente nós temos não é nossa, mas é do Senhor, é Deus que cuida de todas as coisas. Olha o que diz em Lucas 12:42, quando o Senhor ele nos coloca no nosso lugar. Disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? O que é o mordomo, gente? Mordomo é aquele que cuida das coisas do seu Senhor. Quem é o mordomo fiel e prudente? Porque ser só mordomo é uma coisa. Agora, ser fiel e prudente é outra. Quem é esse mordomo? A quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Pode continuar. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, sendo que fiel e prudente. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Pergunto, quantos são os bens do Senhor? Deus ele vai nos confiar os seus bens de acordo com a nossa capacidade de administrar.
de acordo a nossa fidelidade e a nossa prudência. Está aqui, revelação de Deus agora. Por que será que talvez nós não temos mais coisas? Porque talvez não somos fiéis, porque talvez não somos prudentes. E é o que Deus está dizendo. Amém? E o 45? Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e a embriagar-se. Olha isso aqui, gente. Ele não está aí. O que eu vou fazer? Não, mas eu sou o mordomo. Faz o que eu mando. A gente não é dono de ninguém. Nós somos mordomos e fomos chamados para ser fiéis. Fomos chamados para ser prudentes, para cuidar das coisas do Senhor. Mas o mordomo que não é fiel e não é prudente, ele se acha dono das coisas. E ele começa a esbanjar. Ele começa a fazer coisas que não foi chamado para fazer. E aí começam os conflitos na vida. Começa porque não tem paz, e aí começa porque começa aflito, amargo, e as coisas não dão certo. Por quê? Porque não está fazendo conforme a instrução do seu Senhor. E o 46, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, e em hora que não sabe. E vai fazer o quê, gente? Castigá-lo, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, o que vai acontecer? Será punido. Olha só, ele está dizendo aqui, que aquele que conheceu a vontade, que conheceu a verdade, que sabe o que Deus quer, que conhece a palavra, que sabe o que Deus deseja para a sua vida, aquele que conhece a vontade do Senhor e não se aprontou, o que ele está dizendo? Não se ajustou, não resolveu os conflitos, e não fez segundo a vontade, vai ser punido. E a punição começa aqui dentro. Começa aqui dentro. Começa com os conflitos internos. E esses conflitos internos, a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Começa a transmitir. Olha como foi a vida de Ana e da Penina. Porque uma tinha, a outra não tinha, e aí, ela é minha rival, porque agora eu esfrego na cara dela, agora, esse homem é meu. Está vendo? Porque muitas vezes a nossa vida, a gente não tem sido o mordomo fiel que o Senhor realmente nos chamou para ser, e é por isso que a gente vai permitindo que esses conflitos vão impedindo que nós sejamos abençoados. Qual que é o segundo conflito, pastor? É o conflito de autoridade. Penina, ela tinha filhos e Ana, ela não tinha. Então, ela se achava no direito de provocar e desmerecer porque não podia dar filhos como ela. Ela se achava autoritária. Não, eu tenho, tu não tem. Eu posso, tu não pode. Eu faço, tu não faz. Eu tenho autoridade. Esse conflito de autoridade, hoje, é uma das coisas que mais, hoje, causa divisão em qualquer ambiente. Seja igreja, seja trabalho, seja família. Conflito de autoridade. Eu sei mais do que tu. Não, eu já fiz. Não, porque eu posso, o fulano disse, o pastor disse. Não, eu sou líder. Olha o que diz Marcos 10, 43 ao 45.
Mas entre vós não deve ser assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Olha o que Jesus está falando. E daí ele diz: e quem quiser então ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. E ele conclui: pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O conflito da autoridade tem levado muita gente ao desespero. O conflito da autoridade tem levado muita gente a se quebrar no meio do caminho e a perder benefícios. A perder benefícios na sua vida. Porque quando a pessoa ela entra em conflito de autoridade, ela está se achando e arrogando ser melhor que os outros. Por isso os outros têm que me obedecer. Por isso os outros têm que me servir. Por isso os outros têm que fazer o que eu digo. E aí nós entramos num outro patamar, que é o patamar da arrogância. Que é um patamar que a pessoa ela se julga ser melhor que o outro por causa disso, daquilo outro. E isso aí ela escolhe, né? E isso ela escolhe. Justificando coisas na sua vida para dizer que ela pode. Mas não é assim. Jesus ele falou, e muito claramente aqui, você quer ser o primeiro. Se você quer ser grande, então você sirva a todos. O princípio de ser alguém com autoridade é aquele que serve aos outros. O princípio de ser alguém que realmente é grande, abençoado, é aquele que é humilde e doa-se para os outros. E não pede que os outros façam para ela. Esse é o princípio de ser alguém que é respeitado. Esse é o princípio de ser alguém que não entra em conflito. Porque a pessoa que entende isso, ela jamais vai entrar em conflito. Por quê? Porque ela sabe qual é o lugar dela, ela sabe qual é o papel dela, ela sabe que ela não veio para que os outros façam tudo o que ela quer. Não, bem pelo contrário, ela veio para doar aquilo que ela tem, para dar aquilo que ela tem. Isso não importa o que for, pode ser o mínimo. E aí talvez pessoas vão justificar, pastor, mas eu não tenho quase nada. Mas você não, duvido que você não tenha alguma coisa que possa dar para alguém. E eu não estou falando de coisa material. Talvez a sua própria vida, a sua própria experiência de erros vai servir como algo que pode impulsionar a vida de alguém. Porque você sabe o que não deve fazer. Porque você já sabe o que dá errado. Amém? E a experiência é assim. É dia após dia, é fazendo certo ou fazendo errado. E a gente vai descobrindo. Só que esse conflito de autoridade vem quando nós fazemos errado e não reconhecemos o erro. A gente vê na história, algum momento ali, Penina, ela pedindo perdão para Ana? Não. A gente vê algum momento ela conversando com Ana, sendo amiga de Ana? Não. Mas bem pelo contrário, a palavra diz que ela era uma rival. E a gente sabe que quando isso acontece, quando existe isso, a pessoa ela não fica com o coração tranquilo. Qual que é o terceiro tipo de conflito? É o conflito dos ciúmes, da inveja. Ana recebia a porção dobrada do sacrifício. Isso deixava Penina com inveja e por isso também a provocava. Eu imagino ela, né, Penina ali, olha, eu tenho os filhos e tu não tem. Tu não tem nada do que te vangloriar para Eucana. E por que tu está ganhando o dobro ainda?
e eu não. Eu tenho filhos, eu tenho um monte para alimentar. E tu só tem tu, e tu ganha o dobro do que eu. Isso não está certo. Isso não é justo. Não é a palavra do momento? Isso não é justo. Todo mundo quer justiça, mas quer a sua justiça, e não a verdadeira justiça. Olha o que diz 1 Coríntios 13, 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, 13, 4, desculpa, 13, 4. O amor é paciente, o amor é benigno. O amor não arde em ciúmes, e não se ufana, e nem se ensoberbece. O que a gente vê nesse caso? Falta de amor. Porque o amor, ele entrega. O amor, ele não se enche de soberba. O amor, ele doa. O amor, ele não faz força. Não, porque eu, porque tu, porque isso ou porque aquilo. O amor, ele não arde em ciúmes. Lá em 1 Coríntios 3, do 1 ao 13, olha o que diz também. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo querendo trazer uma palavra revelada. Paulo querendo trazer algo sobrenatural. Mas eu não pude falar como a espirituais, mas como carnais. Por quê? Como a crianças. Ele está chamando os irmãos da igreja de Coríntios de crianças. E aí? Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Certo? Eles loucos por uma picanha, né? Mas Paulo está dando leitinho. Eu não sei você, mas talvez isso aqui afronta, gente. Isso aqui, se tu olhar bem o que ele está dizendo assim, ó, olha aqui, ó, toma vergonha na tua cara, eu tenho que estar te falando uma coisa simples, porque tu ainda não tomou vergonha na cara. Já era para te estar fazendo outra coisa, mas eu ainda estou te repreendendo e uma coisa que tu já sabe. É o que ele está dizendo? Eu não dei alimento sólido, porque ainda vocês não podem suportar. Porque vocês ainda não conseguem entender. Porque vocês ainda estão vivendo sob conflitos da carne. Porque vocês ainda não estão vivendo na dependência de Deus, na dependência do Espírito, na dependência de fazer aquilo que o Senhor realmente vai ser louvado e agradado, porque você entende que todas as coisas são de Deus, mas você quer fazer força com o braço, você quer disputar com os outros, você quer se encher de autoridade, você ainda continua com inveja e com o ciúme do irmão. É o que ele está dizendo. Nem ainda agora podeis, porque ainda vocês são carnais. E o 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Paulo advertindo a igreja, dizendo, olha, vocês têm aprendido, vocês têm vindo ao culto, vocês têm ouvido a palavra de Deus, vocês têm sido advertidos para que vocês possam viver segundo o que a palavra de Deus diz, mas vocês são teimosos, vocês são carnais, vocês continuam vivendo como aqueles lá do mundo, outrora vocês viviam. É o que o Senhor está dizendo. Em vez de eu estar revelando coisas espirituais, para que vocês possam estar evangelizando,
para que vocês possam estar ganhando vidas, para que vocês possam estar consolidando, para que vocês possam estar orando e pessoas sendo curadas, para que vocês possam estar sendo exemplo, para que vocês possam estar de fato e de verdade sendo autoridade, e que tudo que você fala acontece, não. Você continua dependendo do leitinho, continua vivendo e correndo atrás do próprio rabo, porque não se ajusta, porque não resolve os conflitos. Quantas pessoas eu tenho visto, quantas pessoas eu tenho percebido, e eu tenho às vezes até ouvido, de que não estão vivendo na plenitude do Senhor. Por quê? Porque não resolve os seus conflitos. Porque ainda continue com pendências na vida, e não resolvem, não põem um ponto final. E por que isso? Por quê? Porque não quer mexer. Eu não quero nem lembrar. Eu não vou tocar nessa ferida. Eu não vou lá falar com aquela pessoa. Só que continua ansioso, continua amargurado, continua não tendo resultado, continua reclamando da vida, continua as coisas não dando certo, continua com um problema. E onde é que está a causa disso, da ansiedade? Onde é que está a causa dessa agonia, dessa aflição, dessa amargura, dessa boca que não para de falar mal dos outros? Nos conflitos que não resolve. Nas pendências que tem da vida, e ainda não foi lá e botou um ponto final. Enquanto a igreja, enquanto as pessoas, elas não porem um ponto final em algumas histórias da vida, elas não vão conseguir continuar uma nova história. Elas não vão conseguir continuar prosperando. Elas não vão conseguir continuar crescendo. Por quê? Porque não põe um ponto final nas coisas que estão pendentes. Quais coisas você tem pendente, que você tem conflito na sua vida, na sua história, com pessoas, com coisas mal resolvidas, que você não vai lá e dá a cara a tapa? Por quê? Porque não tem humildade. Por quê? Porque você acha que o outro fez isso para você e ele que tem que pedir. Meu amado, a Bíblia diz que Deus não pode nos perdoar, mesmo nós pedindo perdão, enquanto nós não perdoar o irmão. E se nós não perdoamos o irmão, olha o que diz lá Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. E nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, esses conflitos não resolvidos, esses problemas que não foram resolvidos, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Quanto clamor, quanto choro, quanta oração, quanto jejum, quanta vigília, e do que adianta? Nada. Por quê? Porque Deus não vai ouvir enquanto você não fechar as portas que estão abertas na sua vida, e que você continue escravo, e que você continua pendurado, amarrado, com um grilhão. Por quê? Porque isso não foi resolvido. Um jovem, uma hora, Jesus pregando, e ele disse assim: olha, Senhor, eu quero te seguir. Então vamos embora. Mas primeiro deixa eu ir enterrar meu pai. Primeiro deixa eu... Quanta coisa você tem colocado na frente daquilo que deve ser feito primeiro. O Senhor diz: e colocai o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar. O Senhor diz: amai a mim primeiro, e depois amar os outros. A gente ama mais os outros do que a Deus. E como é que eu sei isso? Porque você troca as coisas de Deus pelas coisas dos outros. Você troca os compromissos das coisas de Deus pelas coisas dos outros. Você faz o que os outros dizem, mas não faz o que Deus diz. É simples, gente.
as coisas de Deus são muito simples. Só que a gente inverte. As coisas naturais a gente quer espiritualizar. E as coisas espirituais a gente quer naturalizar. E não é assim. E não é assim. Amém? Isso é uma palavra para nos libertar. Isso é uma palavra para você trazer para a sua vida, a sua realidade, e deixar Deus curar o teu coração. Gálatas 5, 25 e 26, olha o que diz. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. A inveja te afasta de Deus. Os ciúmes te afasta de Deus. E estas coisas, não somente do Senhor, mas também das possibilidades e das pessoas que podem te levar a lugares que você deseja. Enquanto o teu coração arder de ciúmes e a tua mente corrompida de inveja pelo que o outro tem ou que o outro pode, não é isso. Você não tem permissão de ter as coisas de Deus. Você sabia disso? Se você inveja o que o outro tem, você não tem permissão de ter o que o outro tem. Se você tem ciúme do outro, você não vai ter o que o outro tem também. E infelizmente a nossa cultura brasileira tem isso. Infelizmente a nossa cultura brasileira, sabe o que faz? Olha para o rico e fala mal do rico. Eu já fiz isso. Tem alguém que já fez isso aqui? Sim? Eu já fiz isso. E invejava. Ai, riquinho. Ia se aparecer. É verdade, gente. Enquanto eu fiz isso na minha vida, eu tive alguma coisa? Não. Inveja. Por quê? Porque não tem o que o outro tem. E não é assim. Conflito. Enquanto você não resolver esse conflito na sua vida, você não sai do lugar, bem pelo contrário, você só piora. Agora vamos caminhar para o final. Filipenses 4, do 4 ao 9, eu quero trazer um modelo, agora a partir desse momento, para a gente poder vencer esses conflitos na nossa vida, e que vão gerando ansiedade. Olha o que diz aqui. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Alegre e não triste. Alegre e não reclamando. Alegre. Alegrai-vos. E tu sabe que se alegrar é um exercício? Para quem não tem isso? Você tem que pensar e você tem que se alegrar. Tem pessoas que têm isso natural. Ela já acorda assim, glória a Deus, que dia, amor, né? E aí tem uns que nem eu assim. Eu tenho que exercitar. Porque a minha biologia é diferente. Eu não sei você. Eu tenho que fazer um pouco mais de esforço. Então, será que é à toa que ele diz alegrai-vos? Vocês podem dizer comigo, amém? Alegrai-vos. Aí dá um sorriso. Olha, dá um sorriso. Vai. Alegre. Eu estou dando um modelo para solução. Amém, gente? E depois, e seja a vossa moderação. Sejam moderados, sejam equilibrados. E isso seja conhecido de todos os homens. Porque perto está o Senhor. E é possível
É possível sermos moderados. É possível, sim, nos alegrarmos. É possível sermos equilibrados. Mas isso é disposição. Isso é nós que decidimos. Entenda que o seu corpo produz e faz aquilo que o seu cérebro manda. Sim ou não, gente? Se o seu cérebro dizer, eu vou me alegrar, eu vou rir, eu vou ser moderado, eu vou ser equilibrado. Começa aqui, por você entender. O problema é que é hoje, eu quero sentir. Acordei, de dia, sim, eu tenho que trabalhar, Sente o quê? Sente aquilo que tu quer sentir. Sente aquilo que tu determina que tu vai sentir. Sente. Amém? A ciência explica isso. Eu não vou entrar nisso agora, amém? Vamos embora. Não andeis, o que, gente? De coisa nenhuma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as tuas aflições, os teus conflitos, as tuas necessidades, as coisas que estão querendo te causar ansiedade, as coisas que estão querendo te causar tristeza, as coisas que estão querendo te roubar a tua felicidade. Antes faça conhecido diante de Deus tudo isso pela oração. E se tiver que suplicar, o que é suplicar? Senhor, pelo amor de Deus. Suplicar isso, querido. Eu tenho certeza que algum aqui, ou alguma aqui, já suplicou o marido ou a esposa. Me perdoa, pelo amor de Deus. Né? Eu não vou mais fazer isso. Né? Eu sei. Eu já comi desse feijão, desse arroz também. Então, faça petição, faça súplica, com gratidão. Com gratidão. E aí? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, Ele guardará o vosso coração e a vossa mente. Gente, entenda essa revelação aqui. Entenda isso agora. O que ele está dizendo? Quando você fizer isso, quando você exercitar a alegria, quando você determinar que vai ser uma pessoa moderada, quando você entregar aos pés da cruz, aos pés de Jesus, suplicando todas estas coisas de uma maneira sobrenatural, que vai exceder o teu entendimento, tu pode talvez chegar diante de Deus e assim, aquele desgraçado. E fica tranquilo, isso não é palavrão, tá? Isso é aquele que é desprovido de graça. Amém? Aquele desgraçado, aquela desgraçada fez isso para mim. Deus, eu não aguento. Deus, eu não sei o que. Eu não sei aonde, eu não sei. Suplica, meu amado. E aí, o Senhor, de uma maneira que tu não entende, guarda o teu coração. Ele guarda a tua mente e traz a paz dele sobre a tua vida. Tu não vai ficar mais em conflito. Tu não vai ficar mais atribulado, tu não vai mais ficar amargurado, tu não vai mais ficar ansioso. Por quê? Porque você colocou diante de Deus toda a tua ansiedade. É por isso que tem gente aqui que está vivendo mal pra caramba. Porque não entende o que a palavra de Deus está dizendo. Porque não faz o que a palavra de Deus está dizendo. Porque não quer resolver os conflitos da vida. E aí, o que mais? Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro. Fala a verdade. Tudo que é respeitável. Você respeita a diferença do próximo? Tudo que é justo. Você é justo nas coisas que você faz? Tudo que é puro. Você se purifica? Você busca coisas que são boas, santas?
Tudo que é amável, ou é grosso, ogro, tudo que é de boa fama, só coisa pervertida. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja o que ocupe o vosso celular. Não, o vosso pensamento. O que está ocupando o teu pensamento? O que você tem enchido sua mente? É isso que Deus quer para resolver os conflitos da tua vida. Deus quer que você seja uma pessoa, um mordomo fiel e prudente. E que vai ter de Deus todas as coisas que Ele tem. E a gente não tem sido essa pessoa abençoada na vida porque a gente não tem permitido ou se permitido ser uma pessoa que tem a mente renovada, como diz lá em Romanos 12:2. Se você quer experimentar realmente o que a palavra de Deus diz que tu pode, e que tu deve, e que tu tem direito, a gente precisa renovar a mente. Do que, pastor? Destas coisas, dessas axiologia. A Bíblia, ela refuta muito isso, dizendo que os homens têm seguido mais os preceitos dos homens. Essa semana eu vi um negócio muito legal na internet, que não sei o quê, e aí tu vai pegar aquilo e vai trazer para o contexto a palavra, você vai ver que é totalmente fora. Hoje, infelizmente, as pessoas estão mais inclinadas ao evangelho carismático do que ao evangelho de Jesus. E o que é o evangelho carismático? Eu falei domingo ainda. É aquilo que tu pode, tu consegue, vai. Amado, quimicamente, se tu fizer